Prontinho. Então, sejam todos muito bem-vindos. É um imenso prazer tê-los aqui hoje, né? Hoje a gente tem aí a professora, a operadora de mercado aí, especialista na área aí de sustentabilidade, tem formação na área aí de marketing, e muito gentilmente aceitou o nosso convite, né? Com uma formação de excelência e além, né, da vivência de mercado mesmo, que isso é muito importante também para o nosso curso. A Andréia, então, aceitou nosso convite aqui para poder, então, falar um pouquinho para a gente. Eu vou passar rapidamente a palavra ao nosso diretor-geral, o professor Rodney, e logo depois eu faço uma rápida introdução do currículo da professora, da nossa convidada da noite, para que, então, comecemos aí a nossa atividade. Professor Rodney, a palavra é sua, fique à vontade aí. Muito obrigado, coordenador do curso de pós-graduação em Gestão de Negócios do campus São João de Meriti, saudando o coordenador, saúdo toda a cátedra aqui presente. Agradeço, parabenizo a você, estudante, já estivemos juntos na terça-feira com muitos e muitas aqui. Eu agradeço pela sua presença, por você ter escolhido o Instituto Federal Campus São João de Meriti, por fazer sua especialização. É um curso bastante concorrido, realmente ficamos muito felizes. Vocês passaram por um processo longo de seleção. Então, desejo boas-vindas a Andréia, nossa palestrante, que veio nos prestigiar. Desejo, em nome do Campus São João de Meriti, parabenizar e agradecer pela sua presença, tá? Então, muito obrigado, João. Devolvo a palavra. E obrigado aos alunos, estudantes e nossos servidores. Obrigado, palestrante Andréia. Muitíssimo obrigado, professor Rodney, e obrigado pela presença aqui hoje. A gente sabe que a semana tem sido aí tensa aí, com muitas reuniões, muitos compromissos também nos outros cursos, né? E o professor faz questão de privilegiar todos eles. Mas, enfim. Outra. Mas, então, retomamos aqui. Nós convidamos, então, hoje a Andréia Monteiro para fazer essa aula inaugural com a gente de sustentabilidade dos negócios, né? Sabemos que hoje esse é um tema emergente, importante no mundo, né? Discutir a sustentabilidade. A gente trata a sustentabilidade hoje vinculada a direitos humanos, direitos constitucionais. A gente entende a sustentabilidade como importante prática de gestão para que a empresa sobreviva, para que a empresa se desenvolva, mas isso nem sempre é muito claro para a gente, isso nem sempre parece estar consolidado, né? Diante dos problemas que a gente vê aí hoje, problemas sociais, econômicos e ambientais mutuamente provocados, né? E às vezes vemos perplexidades surgindo em situações como aí a que a gente enfrenta hoje com a pandemia, em que a gente vê aí discursos populistas que colocam de um lado economia, de outro social, como se fossem coisas separadas, como se fossem confrontos, como se não fosse um problema de planejamento, como se o problema não tivesse em outro lugar, né? Então é muito importante que a gente discuta isso, né? É importante porque vocês estão aqui numa pós-graduação como cientista, como profissionais que futuramente vão atuar no mercado. Então, a nossa matéria de trabalho, o nosso objeto de estudo é sempre a realidade social, a realidade da empresa, a realidade universitária. Então, é muito pertinente que a gente discuta isso aqui hoje, e nós temos aqui a presença de uma convidada que muito nos honra, né, para tratar desse tema de sustentabilidade nos negócios, né? A Andréia Monteiro, nossa convidada de hoje, ela é formada em publicidade pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e especializada em marketing
pelo Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o COPEAD. Atuou nas áreas de branding, estratégia de marca, atendendo empresas como a PDG, Vale, Procter & Gamble, a Oi Piraquê, Comitê Olímpico Brasileiro, Unimed Rio. Atualmente responde pela diretoria executiva do Instituto E, que é uma OCIP, formada por um time multidisciplinar com DNA empreendedor, que trabalha conceitos e práticas de sustentabilidade social, ambiental e de governança para promover o desenvolvimento humano cada vez mais sustentável em diferentes segmentos. Andréia, seja muito bem-vinda aqui, né? Não sei ainda como te chamar, a gente está tão acostumado a receber palestrantes acadêmicos, é óbvio, né, inegável a sua excelência na formação acadêmica, mas você vem aqui hoje nesse convite nosso também para atender com essa vivência de mercado. Eu lhe chamo professora porque com certeza você tem muito a nos ensinar, tem a formação aí como pesquisadora também, né? E, enfim, seja muito bem-vinda, espero que algum dia a gente possa recebê-la presencialmente no campus, para poder também oferecer um café, né? E, enfim, aproveita a oportunidade para agradecer mais uma vez o professor Anderson Oriente, que nos possibilitou esse contato aí também, está aqui marcando presença com a gente, né? Anderson, muitíssimo obrigado aí, e agradeço a todos vocês que estão aqui hoje. Andréia, fique à vontade, a palavra é sua, vai ser um imenso prazer para todos nós te ouvir hoje. Eu que agradeço, gente. Primeiro é a Andréia mesmo, pode chamar de Andréia, todo mundo, inclusive. Gente, eu acho assim, primeiro, eu estou muito orgulhosa de ter recebido o convite, a gente ficou muito feliz quando o Anderson entrou em contato, e quando eles falaram um pouco do perfil de vocês, porque como instituto, a gente acaba fazendo muita palestra, a gente tem trabalho com o pessoal da Itália, com não sei o quê, e a gente acaba não tendo esse fórum aqui. Então, eu fiquei super empolgada, assim, falei, ótimo, a galera que tem uma vontade de empreender, que a gente vai poder trazer exemplos e mostrar que isso é factível no dia a dia. Tem um monte de desafio, mas dá para fazer. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, e como a gente não teve tempo de testar, se por acaso travar ou vocês não ouvirem alguma coisa, avisa, tá bom? E no meio tempo, vocês pode interromper, pode perguntar, que para mim é mais um bate-papo que qualquer outra coisa. Todo mundo vendo? Que eu não vejo mais vocês, só ouço. Sim, perfeito, Andréia. Beleza. Sim. Beleza. Sim. Então, vamos lá. Como, enfim, toda a apresentação aqui, já falaram, né? O Instituto é um OCIP. O OCIP é uma organização da sociedade civil de interesse público. É um nome grande para a gente falar que é quase como uma ONG, né? A gente não tem fins lucrativos, mas a gente é formado pela sociedade civil, não necessariamente por uma outra instituição. O Instituto, a gente foi criado oficialmente em 2006, pelo Oscar Metsavar, que é o nosso presidente hoje, só que a gente acaba atuando muito antes disso, a gente já tem projetos rodando há mais de 23 anos. E por que eu acho legal falar isso? Porque a história do Instituto, como ele surgiu e por que ele foi criado, eu acho que é um exemplo muito legal voltado para o negócio, voltado para o empreendedorismo. O Oscar, lá quando começou a Osklen, ele é fundador da Osklen, né, é diretor criativo, vocês devem conhecer a marca. Se não conhecer, me avisa, que eu explico um pouco mais. Mas quando ele fundou a Osklen, ele já tinha uma vontade muito grande de usar aquela marca, usar a moda, para falar sobre sustentabilidade. Por quê? A gente, quando começa a entrar em sustentabilidade, a gente vê que tem vários protocolos, tem várias cartas, tem, né, protocolo de Kyoto, a Carta da Terra, que são documentos incríveis e muito inspiradores, mas que eles ficam numa camada quase científica, muito acadêmica, e acaba não chegando para a pessoa no dia a dia, para o consumidor. Então, o Oscar queria fazer isso através da moda. Ele começou a fazer esse movimento através da Osklen, então criar conceitos, colocar em prática, fazer projetos, e aí a Marlova, que hoje é representante da Unesco aqui no Brasil, ela já estava de olho em tudo que o Oscar estava fazendo, o Oscar é embaixador da Unesco também, e ela deu um toque, falou, o que você está fazendo tem
precisa ser institucionalizado, porque senão você vai ficar só dentro de uma marca e não vai conseguir expandir para outros segmentos. Foi daí que criou o Instituto E. E aí, nessas 2 décadas, a gente trabalha esse conceito aqui, né, de sustentabilidade, da maneira de pensar sustentabilidade. O nosso grande desafio como instituto, a gente entra num espaço no mercado que a gente não é nem a ONG no terceiro setor e a gente também não é a empresa privada. A gente fica aqui no meio. Nosso papel, nossa missão é juntar essas pontas para que a gente consiga agregar valor dos 2 lados e não separar um lado do outro, que é meio que a tendência, né? A gente está, acho que em tudo, a gente está vivendo um momento de muitas pontas, muito radicalismo, e isso também não é diferente na sustentabilidade. A gente tem um movimento forte de juntar essa ponta toda para a gente conseguir trazer conceitos de sustentabilidade, práticas de sustentabilidade, junto com o design, junto com comunicação, para conseguir transformar de verdade. E aí, como é que funciona, né? A gente tem projetos nossos, que a gente cria do zero, e a gente tem muitos projetos com parceiros. Volta e meia vem uma ONG, ou vem uma empresa, ou vem uma instituição de fora, com a vontade, com um projeto que está precisando de ajuda para potencializar esse impacto. E aí o Instituto, lá no início, começou a ser procurado dessa maneira, então a gente desenvolveu alguns filtros para conseguir entender onde a gente pode entrar, onde a gente consegue de verdade agregar valor. São esses 6 quadradinhos aqui, né, que a gente chama dos 6 E's, e cada um desse quadradinho, ele está balizado em uma daquelas cartas que eu comentei no início, né, essa Carta da Terra, o Protocolo de Kyoto, enfim, a gente trabalha aqui com projetos de energia limpa. A ideia é que eles sejam filtros para que a gente possa não só selecionar os projetos com os quais a gente consegue trabalhar, como também dar voz para projetos de parceiros que precisam de um pouquinho mais de visibilidade. A gente tem hoje, olhando o Instituto, a gente tem 4 principais áreas de atuação. Vocês vão ver que a gente tem aqui muito do inglês, né, durante todos os produtos e, enfim, atuações do Instituto, porque a gente leva muito do Brasil para fora. Então, e mal ou bem, a gente tem aqui também no Brasil muitas empresas que entram em contato que atuam lá fora também. Então, esse é um ponto que, quando a gente fala do empreendedorismo e tudo, se a gente tem essa vontade de sair daqui do país, é muito pelo inglês, não tem muito jeito. Enfim, então a gente tem aqui essas 4 frentes de atuação. A primeira é onde a gente trabalha como um braço de sustentabilidade. Então, tem empresas que querem ter sustentabilidade no seu dia a dia de uma maneira bem intrínseca mesmo, em todas as tomadas de decisão, e o papel do Instituto ali, quando a gente faz essa parceria, é ajudar desde da conceituação, desde da criação de indicadores, metas, até auxiliar na comunicação, é como se fosse uma área mesmo. A segunda área de atuação da gente, que é o desenvolvimento sustentável, aqui é uma área bem mais ampla. A gente tem projeto de parceria público-privada, capacitação para mão de obra, principalmente dentro do segmento da moda. Tem outros projetos aqui voltados para meio ambiente, para educação socioambiental, muito feito em parceria com outras empresas e outras iniciativas. E a terceira caixinha aqui é onde a gente consegue atuar um pouco mais como consultoria. Então, aqui a gente ajuda a organizar a atuação em sustentabilidade, a mapear os indicadores, ajudar esse pessoal a potencializar empresas, organizações e grupos. E a quarta caixinha são projetos especiais. Aí eu trago sempre essa menina linda, que é de uma tribo Axaninca, que fica aqui na Amazônia, no nosso Brasil. E justamente para ilustrar o tipo de projeto que a gente consegue fazer quando a gente tem a motivação certa e os parceiros certos. A gente não faz nada disso sozinho, né? Rarissimamente a gente faz sozinho. Na verdade, o Instituto, nessas 2 décadas, a gente conseguiu formar uma rede muito legal de parceiros. Assim. Então, são parceiros desde a Unesco, da ONU, que são instituições, nossa, de super respeito, até iniciativa privada, como a Oshling, a Green People, Solar Grid, e instituições que estão ali no terceiro setor, mas que estão aqui no Brasil, né? A própria WWF, ou SOS Mata Atlântica, Origens Brasil, são todos parceiros que a gente tem muito orgulho de trazer para a conversa, e eles, sem dúvida, ajudam o nosso impacto a aumentar muito mais. Aí, introduzi o Instituto, acho que eu dei uma ideia geral aqui, se vocês tiverem dúvidas, me falem, mas eu queria trazer a conversa, então, para o nosso assunto hoje, né? Para o curso de vocês, e falar da sustentabilidade nos negócios. Aí, o que eu pensei, né? Quando eu comecei a montar essa apresentação, eu falei, pô, quando a gente conversa com os nossos parceiros, as definições de sustentabilidade, elas são completamente diferentes. Dentro de uma mesma empresa, se você conversa com áreas, cada um tem um entendimento de sustentabilidade.
E eu queria trazer esse pensamento para vocês, porque eu acho que ele vai permear assim, o curso inteiro e na própria vida de vocês, né? Hoje, em sustentabilidade, tem tanta definição, tem tanta... A gente brinca internamente que é uma sopa de letrinha. ESG, ODS, Triple Bottom Line, tem muita definição. Isso acaba confundindo. E que, na verdade, o nosso papel no Instituto, que a gente prega muito, é simplificar esse conceito todo. Porque você vai ter muito, do ponto de vista acadêmico, vão ter vários textos, vários artigos e várias definições. Mas, no fundo, a gente está falando da consciência que a gente precisa ter que toda decisão tomada por nós ou pela nossa empresa, ela gera impacto, positivo ou negativo. E quem vai fazer esse impacto ser cada vez mais positivo são justamente as decisões de quem está ali na liderança. Por isso que empreender pensando em sustentabilidade é de uma responsabilidade imensa. E é muito positiva, né? Ainda mais no país que a gente vive. Esse eu trouxe logo para vocês aqui no início, esse conceito, né, do WhatsApp. O que ele quer dizer é a gente precisa ser o mais sustentável possível, mas o quanto antes. E eu queria contar uma história de como surgiu esse conceito, porque eu acho que ela ilustra muito esse lado do pequeno negócio, né, de quem está começando. Lá em 1990, se eu não me engano, o Oscar, ele queria fazer via Osklen uma camisa de algodão orgânico. Ele via a importância do algodão orgânico, e via isso como um futuro, e via os impactos, como ele melhorava os impactos, não só sociais dos agricultores, né, de saúde mesmo, pelo não uso de agrotóxicos, mas os impactos ambientais. Então, ele procurou, a história é longa, procurou, enfim, conseguiu pegar o algodão orgânico, conseguiu mandar maquinário com fornecedor, isso tudo, e ele conseguiu botar na camisa, naquela coleção, 1% de algodão orgânico em cada uma delas. E foi todo empolgado para as certificadoras, né, para certificar a camisa, para conseguir gerar valor na compra. Ele precisava ensinar para aquele consumidor dele, lá no início, de que o algodão orgânico era uma coisa positiva e que agregava valor. E aí, quando ele chegou nas certificadoras, ele levou um não. Assim, não posso certificar esse produto, ele não é 100% de algodão orgânico. E aí, isso deu assim, uma sacada no Oscar, que ele falou, cara, se eu não certifico essa camisa, como é que eu comunico e provo para o meu consumidor que ela tem um algodão orgânico? Mas, por outro lado, eu não consigo 100%, não tem produção suficiente naquele momento para eu fazer uma camisa 100% algodão orgânico. E só que se ele deixa de fazer, essa camisa que tinha 1% de algodão orgânico, ela, na verdade, representava 100% da produção daquele agricultor na ponta. E aí foi meio que esse estalo de a sustentabilidade no mercado como um todo, ela está pautada para falar de 100%. É 8 ou 80. Ou você é 100% sustentável, ou você não fala de sustentabilidade. Isso desencoraja a gente a entrar nesse segmento, né? Desencoraja a gente a tentar. Então, o WhatsApp, a proposta dele é justamente o contrário. É um movimento, é um conceito, uma filosofia inclusiva. Ela convida a gente a dar o primeiro passo. E eu gosto muito de trazer isso, não só nos nossos parceiros, mas em qualquer empresa ou iniciativa que vem conversar com o Instituto, a gente fala isso, porque o nosso objetivo é que cada vez mais iniciativas possam aderir a esse movimento para a gente conseguir dar um primeiro passo. Seja ele pequenininho, maior, de acordo com a tua possibilidade. E para o empreendedorismo, assim, para o empreendedor, isso é essencial. Se a gente dá o primeiro passo, a gente começa a entender os lados positivos, os impactos dessa decisão, e aí é estímulo atrás de estímulo. Porque sustentabilidade, gente, ela é um processo de aprimoramento contínuo. Não é de uma hora para outra. E eu, honestamente, hoje aqui, onde a gente vive, eu não vejo um plano que fale assim, olha, até 2050 eu vou ser 100% sustentável em todas as minhas esferas. Isso é muito utópico, é muito difícil a gente ver isso acontecer aqui. Então, na verdade, o nosso estímulo começa. Começa que você vai crescendo aos poucos e vai encontrando um equilíbrio dentro do que é sustentável socialmente, ambientalmente e economicamente, porque mal bem a gente está falando de negócio. A gente não está aqui falando de filantropia ou de doação, que são incríveis, mas nem todo mundo consegue fazer isso, né? E eu acho o WhatsApp é muito legal, porque o que acontece? Quando a gente tem um negócio que pensa dessa maneira, que pensa sustentabilidade, a gente muda. A gente sai de modelos onde a sustentabilidade está no discurso, a gente vai para modelos de negócio onde sustentabilidade está na essência. Do mesmo jeito que, se a sustentabilidade está só no discurso, o que acaba acontecendo é que uma empresa consegue ter projetos, consegue ter iniciativas que falam de sustentabilidade, o que é muito bom, positivo. Mas eles têm a tendência a ser pontual, sabe? Todos eles não acabam sendo pontuais. Você faz uma vez, aí você não consegue convencer, se é uma empresa maior, você não consegue convencer o seu board de diretores a aprovarem a continuidade de um projeto.
Se você está numa empresa grande ou pequena, mas que tem sustentabilidade como essência, como base dela, ela é critério para a tomada de decisão. Então, muda completamente a balança. Esse é meio que o objetivo por trás. Aí eu trouxe aqui como é que o Instituto faz isso, né? Meio que uma ideia da metodologia, porque eu acho que pode inspirar vocês no curso para frente. A gente tem algumas etapas, tá? Esse Sustainability Framework é o nome que a gente usa para esse movimento interno do IE. Então, o primeiro passo é a gente organizar internamente essa empresa, esse grupo, ou essa empresa que está nascendo. Então, a gente vai fazer um mapeamento do cenário atual dentro da própria empresa, vai contextualizar como é que está o segmento onde essa empresa está inserido, identificar qual é a vocação em sustentabilidade, isso é muito importante, porque sustentabilidade é muito amplo, como a gente está aqui, né, falando desde o início. Tem empresas que vão preferir atuar em sustentabilidade do ponto de vista de diversidade, por exemplo. Eu quero, a bandeira que a minha empresa vai levantar vai ser a diversidade. Essa vai ser a minha essência com sustentabilidade. Da mesma maneira que uma outra empresa pode falar, não, eu quero reduzir CO2, eu quero trabalhar com aquecimento global. Isso tudo não precisa, a gente não precisa abraçar tudo, porque abraçar tudo faz com que a gente acabe não conseguindo fazer nada. Então, é meio que essa a proposta aqui. Aí, com isso definido, a gente tem os pilares, a gente faz a categorização das iniciativas e projetos que já existem, ou que, enfim, priorizam dentro daquela empresa, para, em seguida, a gente conseguir dar diretrizes de melhoria, estabelecer quais são os indicadores, quais são as metas, e ter uma plataforma de acompanhamento. Isso é muito, muito importante. A gente bate demais nessa tecla, porque se você não acompanha os resultados, você não consegue mensurar minimamente o que você está fazendo, você não consegue seguir, você desestimula, isso deixa de ser uma ferramenta de gestão, porque esse é o objetivo. E se a sustentabilidade não faz parte da gestão, não faz parte da governança, ela acaba virando aquele cenário inicial onde são projetos pontuais. A importância dela dentro da empresa fica diminuída, e na hora do aperto, na hora de preciso fazer isso ou isso, e eu só tenho esse tanto de dinheiro, a gente acaba fazendo mais barato, e a sustentabilidade ainda não é o mais barato. E, enfim, quando a gente faz todo esse processo, a gente consegue fazer um aculturamento, que é essa mudança de raciocínio mesmo, do que é sustentabilidade, isso vira gestão, os impactos são sim mensuráveis. Aí, quando você tem impactos mensuráveis, você consegue ter transparência na comunicação, você tem confiança, e falando de equipe, você gera um pertencimento que é assim, quase imensurável mesmo, uma coisa muito legal, das pessoas terem orgulho de fazerem parte daquilo. A gente vê isso nos nossos parceiros mais próximos, é muito bonito. E aí, gente, com esse raciocínio, a gente consegue, dentro do Instituto, trabalhar um monte de conceitos, desde economia circular, geração de renda, o mapeamento de CO2, a parte de engajamento através da comunicação. A gente trabalha um ponto que é esse último aqui de baixo, que é o consumo consciente, que eu acho que é uma das responsabilidades muito grandes de quem está criando e empreendendo aqui no Brasil, né? A gente tem indústria se movimentando em prol da sustentabilidade, a gente tem empresas se movimentando bastante, mas a gente ainda tem um consumidor que não está tão consciente desse processo. E essa consciência não é nem de você optar por produtos sustentáveis, é de você entender os impactos que aquela tua compra vai gerar. Então, se você está hoje criando uma empresa, criando um negócio, empreendendo, educar esse consumidor para que ele possa ter consciência no ato de consumir é super importante. Aí eu trouxe alguns cases para ilustrar que tudo isso que eu estou falando aqui, sem parar, é factível, né? Eu meio que optei por trazer muitos cases da Osklen, porque eu acho que são os cases mais redondos, assim, a nossa parceria mais antiga, e a Osklen, para mim, é um exemplo de uma empresa que começou pequenininha, vendendo casaco em Búzios, e que hoje tem um tamanho muito legal do ponto de vista de presença de mercado aqui no Brasil e fora. Esse aqui é o primeiro dos projetos que eu trouxe como exemplo de vocês. Ele é um projeto que para o Instituto é muito importante, porque ele foi o primeiro projeto oficial do Instituto, depois da gente virar o CIP, né? E a gente chama ele de eFabrics. E o eFabrics, ele é um projeto que o objetivo principal era o mapeamento e a identificação de matérias-primas mais sustentáveis, principalmente aqui no Brasil. E ele enfim, começou em 2006, junto com o nascimento do Instituto, e ele virou uma metodologia eterna, assim, para além do mercado da moda, que foi onde ele começou a ser desenvolvido. É muito legal, porque só no Brasil, vocês podem ver nesse mapa, a gente consegue ter matérias-primas vindas de diferentes partes. Isso quer dizer geração de renda, quer dizer valorizar a cadeia aqui no nosso país, mão de obra. Então, é uma coisa muito interessante, eu tenho muito carinho para esse projeto. Dentro do eFabrics, vocês estão conseguindo ver aqui embaixo?
Se puder clicar no ocultar aí, fica melhor, professora, pra gente poder ver Pois embaixo. é, agora cadê o meu... Vou sair aqui rapidinho, tá, gente? Porque eu não consigo achar. Pronto. Opa! Vamos ver se vai agora. Foi? Foi. Foi. Ótimo. Então, aqui no eFabrics, a gente tem 5 critérios. E eu trouxe para vocês porque eu acho que, independente do projeto, da iniciativa, do que vocês resolverem incluir dentro do processo, caso realmente venham a abrir uma empresa ou, enfim, atualizar a própria, é legal a gente definir quais são os critérios que a gente quer usar. Tem um monte de critérios soltos por aí na internet, se botar no Google, critérios de sustentabilidade, tem muitos. O que é muito importante é que esses critérios sejam reais e eles conversem com os objetivos de vocês. Para o eFabrics, a gente tem 5 principais, e dentro de cada um deles abrem vários outros, mas aí eu ia ficar um dia inteiro conversando com vocês. Então, eu trouxe os 5 principais. Quando a gente vai analisar uma matéria-prima, a gente olha de onde ela está vindo. Então, como é que quem faz a colheita, ela faz parte de uma cadeia que a gente consegue contato com quem está na ponta, não faz parte? O que a gente precisa fazer para ela melhorar? O segundo deles é quais são os impactos do processo produtivo, que é uma coisa muito importante, assim, a gente ainda tem a tendência no Brasil, como consumidor, lá fora também, mas de pensar que, assim, do algodão vira camiseta, né, da laranja vira suco. E a gente esquece que tem um monte de elos nessa cadeia produtiva, que a gente chama de elos invisíveis, né, mas que são super importantes. E para a gente ter um processo produtivo, que a gente tenha transparência, a gente precisa estar em contato, enxergar todos esses elos para saber o que está realmente acontecendo e qual o impacto em cada um deles. Preservação de diversidade e tradições culturais. A gente aqui no Brasil, nosso país tem tanta coisa incrível, gente, biodiversidade, que a gente não tem ideia, assim, sabe? O Pampa, Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, a gente está no meio dela. Tem tanta coisa incrível, tantas culturas, tanta tradição, tanto insumo, tanta matéria-prima. Então, valorizar isso assim, de uma importância tremenda. As relações sociais com as comunidades e os colaboradores é muitíssimo importante. E o design e os atributos comerciais. Isso eu fiz questão, né, de trazer isso para a nossa conversa hoje, porque volta e meia, quando eu trago esse 5º critério num fórum mais específico, ele rola uma certa crítica. Eu falo, mas como assim? Você está querendo trazer atributos comerciais para um produto sustentável? E para a gente, assim, no Instituto, isso é tão importante, isso é tão óbvio, porque senão a gente não consegue agregar valor naquela venda. E, novamente, a gente está falando de negócio, a gente não está falando de um projeto de terceiro setor, pelo contrário. Aqui a gente está querendo valorizar a cadeia inteira. E se esse produto, no final, não tem um atributo comercial, se ele não vira um objeto de desejo, a gente não consegue manter essa venda a longo prazo. Isso vira um projeto pontual, novamente. Então, isso aqui, eu acho que se eu pudesse dar uma dica, né, se vocês, enfim, pretendem trabalhar com produtos, é super importante a gente entender se o produto que a gente está fazendo está conversando com o nosso público, independente dos aspectos sociais e ambientais, os aspectos de sustentabilidade mais óbvios. Eles hoje, aqui no Brasil, ainda são algo a mais, é mais uma camada de valor. O produto, por si só, precisa conversar e precisa fazer essa primeira venda. E aí, o que a gente fez, né? A gente, como eu falei, o eFabrics é um projeto lá de trás, lá de 2006, e a gente, quando foi 2017... A gente já tinha feito alguns outros projetos de mensuração, mas em 2017 a gente fez uma parceria com o Copead e convidou o pessoal de administração de lá e o pessoal que trabalhava a cadeia produtiva para estudar os impactos do uso de Fabrics durante um ano dentro da Austin. E eu trouxe os números para vocês terem uma ideia de como é importante a mensuração, porque depois que a gente fez esse processo, nossa, as equipes dentro de Austin ficaram loucas. Eles ficaram, meu Deus, olha o impacto incrível que a gente está conseguindo fazer só por priorizar. Isso não quer dizer nem que Austin consiga, porque financeiramente não funciona ainda, ter 100% dos produtos com eFabrics. Mas olha os impactos de um ano de produção. Eles conseguiram economizar quase 250 milhões de litros de água. É muita coisa. É o equivalente a 23 prédios com 40 apartamentos, 4 moradores cada, durante um ano. A mesma coisa com o CO2. A gente está num momento em que aquecimento global é discutido o tempo inteiro. Tem a COP26 vindo aí para falar de aquecimento global. Em um ano, só priorizando o uso de materiais mais sustentáveis, quase 70 mil toneladas de CO2 deixaram de ser emitidos. A mesma coisa com energia. 500 mil quilowatts, que é isso, são 7 prédios, 40 apartamentos. Então, são impactos mensuráveis muito incríveis, além dos que a gente não consegue mensurar de uma maneira tão redonda, tão numérica, mas os impactos sociais, gente, a promoção do trabalho artesanal, aqui a gente está falando de empoderar grupos comunitários, que isso eu falo com total certeza, porque a gente vai nos grupos, a gente vê os impactos, geração de renda. Então, tem muita coisa positiva que pode ser feita, mesmo sem você conseguir chegar no 100%.
Um outro projeto que eu trouxe é o IAIT. Ele é um projeto que eu tenho muito carinho. Ele aconteceu a convite desse órgão aqui, que chama o ITC, o Ethical Fashion Initiative. Ele é um órgão da ONU, que a proposta é construir cadeias produtivas com impacto social. Então, eles convidaram o Instituto, no evento que teve aqui no Rio Mais 20, eles convidaram o Instituto para ir para o Haiti e buscar alguma matéria-prima e ensinar grupos em vulnerabilidade lá a produzirem alguma coisa com valor agregado. Então, a gente fez assim, a Nina Braga, que trabalhava no Instituto, hoje é a nossa conselheira, ela foi para o Haiti buscar a matéria-prima, e ela só encontrou sucata. Era pedaço de metal, coisa de carro, lona, e aí voltou com isso tudo para o Brasil, pegou uma das designers de Oshlen, a Ana, e pediu para a Ana desenvolver alguma coisa. Então, assim, ela fez. Depois de desenvolvido, foi a equipe toda para o Haiti, treinou a galera lá, e aí eles começaram a produzir lá, e vender nos pontos de venda da Oshlen, e a renda revertida para eles. Então, esse é um projeto que hoje ele anda sozinho. A gente não precisa nem ensinar mais, porque o pessoal, eles começam a evoluir. Isso é que é muito lindo, né? Quando a gente fala da capacitação, e quando a gente fala da sustentabilidade como essência do negócio, a própria equipe, a própria Ana, gente, ela vai nas férias para lá, porque ela teve uma ideia diferente, quer ensinar eles ensinam para outros. É uma rede de impacto positivo muito legal. Tem um vídeo no YouTube do Instituto, eu não trouxe, porque eu achei que ia ficar muita informação, mas depois, se vocês quiserem ver, tem um vídeo sobre o projeto, mostrando onde foi, como foi. E se tiverem dúvidas depois, vocês retornem. Esse daqui, o Traces, eu trouxe também, foi com o Ministério do Meio Ambiente da Itália. Também eles procuraram. E eu acho legal falar isso, porque valoriza um pouco os exemplos que a gente tem aqui em casa, né? São metodologias que foram feitas aqui no Brasil, por empresas brasileiras, pelo Instituto, que é brasileiro. E o pessoal de fora vem entender como é que a gente faz isso. Então, o Ministério do Meio Ambiente da Itália veio para cá, queria entender, porque eles foram numa loja da Oshlen e eles viram uma etiqueta falando que a peça era sustentável, assim, assado. Ele falou, mas o quão sustentável é isso? Como é que vocês sabem? Então, a gente montou um projeto em conjunto para viajar o Brasil, a cadeia produtiva de 6 produtos de Oshlen. A gente fez essa viagem com eles, documentou tudo, e com uma equipe de especialistas que calculou. A gente tinha o pessoal do Senai Ticket envolvido, então uma galera mais acadêmica para fazer todos os cálculos de impacto. E depois esses cálculos de impacto viraram etiquetas. Então a gente volta a trabalhar aqui a parte de educação, a parte de conscientização desse consumidor, para que ele entenda o porquê que aquele produto vale mais a pena para ele. Se ele consegue, a gente está falando de segmentos, né? Então, se aquele produto faz parte de um segmento ou de uma loja onde ele já compraria alguma coisa, do ponto de vista financeiro, por que não optar por um que tem uma camada a mais de sustentabilidade, que tem uma consciência sobre impacto? Esse projeto do Traces, ele acabou tendo um filhotinho, que foi o Auto Traces, também a pedido do pessoal da Itália, e aí o objetivo era olhar a pegada hídrica. Isso é uma coisa que eu nunca, antes de entrar no Instituto, eu honestamente nem prestava atenção nos tipos de água que a gente usa. E é uma coisa muito louca, assim, no Brasil, não sei se vocês sabem, mas a produção de algodão no Brasil, ela é uma das únicas no mundo que eles falam que a produção é seco, né? A gente, nas áreas, chove tanto que não se precisa gastar água para regar aquilo. É uma informação que a gente deveria ter muito orgulho, né? E valorizar os produtos que são feitos aqui também. Por conta disso, o impacto ambiental é muito diferente. Também virou etiqueta, também virou exemplo lá para fora. Essa metodologia foi exportada para a Itália, e até hoje eles fazem isso por lá em outros segmentos, a Pirelli, enfim, outras empresas fazendo. E aí aqui, só para mostrar para vocês a ideia de como foi, isso aqui também tem vídeo no YouTube, fiquem super à vontade para olhar lá. E esse aqui, gente, eu trouxe como um último case para ilustrar isso que eu estou falando, até porque ele é um dos cases mais novos que a gente lançou, foi esse ano, em parceria com a Oshlen também, ele chama AG, né, que é o Amazon Gardens. E por que eu acho que o AG é um exemplo fenomenal de concretizar? Lá atrás, quando a gente começou, era um projeto. Depois de 20 anos, olha o que a gente consegue fazer com muito orgulho, valorizando as cadeias que a gente tem aqui no Brasil, né? O AG, ele hoje está resultando em um tênis, um modelo de tênis. Só que dentro dele, dentro desse um produto, a gente tem 7 cadeias produtivas brasileiras com características sustentáveis. A gente tem mais de 5 instituições parceiras que trabalham não só no desenvolvimento, mas na ponta, em contato com os extrativistas no meio da Amazônia. A gente conseguiu trabalhar em um produto, upcycling, economia circular, ressignificação de resíduos. Tem mais, nesse solado do tênis, tem mais de 20% de material reciclado. Aqui eu estou falando de palha de arroz, pó de pneu, algodão reciclado, sobra de borracha das próprias produções da Oshlen. Só em um solado a gente tem 45% de látex natural da Amazônia. Tem vários pontos positivos, não só
a gente valorizar uma galera, e assim, um pessoal extrativista que precisa de renda, e que se não tiver esse tipo de renda, vai acabar trabalhando com a mineração, ou vai acabar, enfim, derrubando árvores, porque precisa sobreviver. A gente, no fundo, está lidando com prestadores de serviço que precisam de uma renda. Então, não só esse ponto de vista social, mas o ambiental também, porque o fato da gente usar 45% de látex natural quer dizer que a gente não está usando borracha virgem, que tem um impacto ambiental péssimo. Então, são exemplos muito bonitos, assim, a gente gosta de ver quando a gente consegue estimular as equipes. Várias dessas ideias não vêm impostas pelo Oscar, vêm das equipes, as equipes que desenvolvem isso e começam a olhar e usar a sustentabilidade como um critério na tomada de decisão. Podia muito bem chegar uma equipe dessa e ignorar a possibilidade do látex natural, porque cá entre nós dá um trabalhão. Pra vocês terem ideia, nesse daqui, na primeira produção do AG, o látex vem do Xingu, né? Nessa primeira produção ele veio do Xingu. Então, a gente está tudo certinho, produção feita, todos os elos da cadeia prontos para terminar a produção. E aí, a gente recebe uma ligação do pessoal que conversa com a gente lá do Xingu, falando que o rio baixou, o barco não consegue sair, portanto, não tem entrega de látex, vai demorar mais uma semana. E aí param todas as máquinas, param as indústrias. Então, assim, os desafios são tremendos quando a gente fala em sustentabilidade. Aqui eu dei um exemplo, claro, mas o comprometimento ele tem que estar muito, muito intrínseco, tem que vir do coração mesmo para a gente conseguir gás, energia e força para fazer a coisa funcionar. Tem um videozinho aqui que é um depoimento sobre esse projeto. Vou colocar para vocês. Me avisem só se tivessem som, tá? Tá sem som. Boa noite, professora. Tá sem som aqui para mim também. Tá sem som para mim também, professora. Eu vou tentar tirar o... Já deveria estar. A relação da Osklen com a sustentabilidade amazônica... Ok, voltou. Agora sim, agora tá ok. A Amazônia em 94. Ter conhecido a riqueza da floresta e sua biodiversidade e ter me relacionado com a cultura e espiritualidade ancestral dos povos indígenas, em contraponto com a agressão da floresta pelas madeireiras e pelo garimpo ilegal, não tem como voltar de lá sem a vontade de se tornar um ativista, um guardião da Amazônia. Há um ano, eu e minha equipe de design resolvemos desenvolver uma peça que se tornaria um marco na sustentabilidade para nós. Reunimos nossas melhores práticas com materiais de origem da floresta amazônica e de outras regiões do Brasil e criamos assim o Tênis AG. Este projeto nos fez, como designers, nos percebermos legítimos ativistas, fazendo parte dessa importante cadeia de desenvolvimento humano sustentável. E agora, nos honra estar levando a você o fruto deste nosso trabalho, aliado às cooperativas dos povos da floresta, a pesquisadores e ambientalistas, para que você também possa fazer parte dessa cadeia. O ativismo começa com nossas escolhas. Vou voltar o fone aqui. Vocês me escutam? Sim, sim. Boa. Sim, estamos ouvindo. Então, assim, nesse vídeo eu acho legal trazer, porque primeiro que a fala do Oscar, né, e eu acho importante trazer ele para esse cenário, porque quando você, como empreendedor, está dentro e construindo, você se envolve nas etapas, você inspira a equipe inteira. E é muito por aí. Essa é uma dica muito legal que eu tenho para dar. E você vê quando ele fala ali, né, quando eu falo que são mais de 5 instituições, a gente está falando, não é de 5 empresas ou 5 elos, a gente está falando de ONG que faz a relação com os ribeirinhos, a gente está falando de uma instituição acadêmica, a gente está falando de vários atores. E a ideia da gente aceitar isso, de que sozinho você tem um impacto X, mas se você traz parceiros, se você consegue estabelecer colaboração, o impacto aumenta de uma maneira assim exponencial. Então é muito interessante de fazer isso. Esse outro videozinho, eu não vou nem tirar o fone aqui, é só para vocês verem o produto, que eu não sei se vocês chegaram a ver, para vocês conseguirem entender a diferença do impacto, né? Olha tudo que tem dentro de um tênis. E aí, gente, como eu estava falando, assim,
Esse projeto, ele só é possível porque a gente está num olhar de parceria. São 20 anos investindo, pesquisando, assumindo riscos, e muitos riscos. Sustentabilidade ainda é assumir risco. E no caso de Oshin, é vendo a moda como uma plataforma de transformação. E aí eu comecei a pensar, eu falei, pô, beleza, vou dar um monte de exemplo de Oshin. Agora, como empreendedor, independente do meu tamanho, todo empreendedor vai enfrentar um monte de desafio para investimento, de equipe, né, de pessoal. É uma balança difícil, porque a gente precisa crescer, a gente precisa atingir um ponto, né, de zerar até aquele break-even, e ao mesmo tempo eu tenho uma vontade de ter sustentabilidade ali como um dos meus fatores, né? Então, como que eu faço para incluir isso para além do discurso? No discurso, mesmo, claro que eu estou aqui falando, gente, pelo amor de Deus, não é de greenwashing, é de um discurso onde eu tenho um projeto, sim, onde eu apoio um projeto, eu consiga comprovar aquilo que eu estou fazendo. Mas a ideia, o que, na minha opinião e na minha experiência como instituto, faz diferença de verdade, é quando essa sustentabilidade está em toda a minha tomada de decisão. Ela realmente vai além do discurso. Para a gente fazer isso, a gente tem que mudar a nossa maneira de olhar a sustentabilidade. Pelo menos esse é o recado que eu tenho tentado trazer aqui desde o início com vocês. A gente precisa mudar o jeito que a gente vê sustentabilidade. Ela não pode ser uma área na nossa empresa. Ela não pode ser uma parceria externa. Ela precisa estar dentro da nossa tomada de decisão. E aí a provocação que eu trago para vocês pensem assim, e se o meu produto ou o meu serviço, ele fosse criado para ajudar a fortalecer algum tipo de causa socioambiental e não o oposto? Se a gente começa, é uma pergunta simples, né, mas ela tem um poder muito grande, porque se a gente faz essa pergunta no momento que eu estou construindo a minha empresa, ou se eu estou fazendo uma reestruturação na minha empresa, isso muda o meu foco. E aí sim, a gente consegue ter matéria-prima, parceiro, fornecedor, cliente, equipe, todo mundo muda o seu olhar. E aí todas as escolhas passam a ter sustentabilidade como um dos critérios. Aí sim, se ela vira um filtro, é muito mais natural que no momento de eu realmente ir para um caminho ou para outro, eu opte um caminho mais sustentável. Os desafios, assim, eles são gigantescos, como eu falei lá no início. Sustentabilidade é um desafio no mundo e no Brasil muito mais. Desafio de escala, previsibilidade, assim, a gente precisa saber para onde vai, você tem que ter um planejamento com sustentabilidade, tudo bagunça. A gente tem uma necessidade de educar esse nosso consumidor, porque a sustentabilidade, ela ainda é mais cara, então eu preciso que aquele meu consumidor entenda o valor do que eu estou vendendo, justamente no momento da compra. Não tem incentivo fiscal no nosso país para isso. Ninguém ainda é responsabilizado pelos impactos socioambientais, pelo contrário, né? Então, hoje, se eu vou comprar um produto com um poliéster, que é um material super nocivo para o meio ambiente, ele é muito mais barato do que eu fazer uma reciclagem de uma matéria-prima para utilizar. Então, não existe muito essa responsabilização, porém, eu sou muito positiva nesse sentido, esperançosa, eu acho que a gente está caminhando para isso. Então, e tem outra, né, gente, assim, sustentabilidade, ela é um desafio, mas ela é necessária. Não tem muito como fugir desse caminho. As empresas que crescerem agora, que forem criadas agora, os empreendedores que começarem a montar os seus perfis sem pensar em impacto social ou ambiental, eles não vão ter uma vida muito longa. Essa é meio que a realidade, porque por mais que hoje os nossos consumidores não estejam tão cientes disso, as gerações que estão vindo aí, elas são essa geração zero, né, que está todo mundo falando, elas têm uma consciência infinitamente maior, e elas questionam. Então, é muito importante que a sustentabilidade faça parte do dia a dia, dentro da empresa, da tomada de decisão, para que vocês consigam ser transparentes e contar até onde eu consegui chegar, qual é o meu objetivo, para a gente conseguir comunicar, porque essa galera pergunta tudo, e eles estão certíssimos de fazer. Esse era o meu recado para todos. Deixa eu parar aqui para a gente poder conversar. E agora, gente, perguntem o que quiserem. Estou aqui para a gente bater papo, tirar dúvidas. Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bem? Não, eu só fiquei um pouco assim com dúvida hoje em relação ao horário. Porque no convite estava marcando ali 8 horas, eu deixei para entrar 10 minutos antes, porque eu fiquei na dúvida se a gente precisa entrar sempre no horário que vem no convite, ou a sala fica disponibilizada com alguns minutos de antecedência para entrar. Leonardo, com licença, é o seguinte,
o convite foi enviado com o horário de 19 horas, houve uma alteração depois, ok? E não com o horário conforme estava desde o início, né? A gente tinha inicialmente programado um horário na sala, depois foi enviado um outro. Dá uma olhadinha no seu e-mail, que deve ter um horário lá das 19 horas, tá? Por gentileza. E a professora provavelmente não vai poder te informar sobre isso, até porque ela é nossa convidada, somente a coordenação, então, tá bom? Mas sem problema, então de toda forma, não, sem problema. De toda forma, a palestra vai ficar gravada, você vai poder assistir lá a parte que você perdeu, sem o menor problema, tá bom? Mas é que provavelmente deve ter havido aí alguma coisa aí, você não deve ter recebido a alteração do horário do convite, ok? Tá, depois eu vou procurar ver isso e verificar nas próximas vezes, então. E desculpa aí pela interrupção, então, por esse motivo. Não, de maneira nenhuma, fique tranquilo. Nada, tá bom, e Leonardo, se depois de ver a palestra, se tiver esse tempo, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você quer compartilhar, fala com os professores e eles entram em contato comigo, a gente super esclarece, com prazer. Não, tudo bem, é porque eu já vi que perdi praticamente 1 hora aí da palestra e eu entrei no horário de 20 horas. Então, aí depois eu dou uma olhadinha no conteúdo completo, então, sem problema nenhum. Eu peço desculpa só por ter interrompido a palestra para poder ter esse questionamento, que eu fiquei preocupado em relação ao horário. Nada. Então tá bom, obrigado. Anderson coordena, tem uma galerinha aqui de mão levantada. Opa, oi, Tuane. Pode falar? Tudo bem, Andréia? Tudo. Primeiro, parabéns pelo trabalho incrível. Eu sou internacionalista e eu pesquiso a Agenda 2030, o ODS 8, que é Desenvolvimento Econômico Sustentável. E eu queria saber como vocês trabalham os ODS, se vocês se norteiam por eles, como é que é cada projeto. Ótima pergunta. Então, sim, a gente se norteia por eles. A gente tem um exercício com todos os nossos parceiros, não só naquela primeira caixinha que eu falei, que são a galera mais próxima, como nesses processos mais de consultoria. A gente faz um exercício de entender, quando eu falo ali das causas, as vocações, a gente usa os ODS para isso. Então, através dos ODS, a gente mostra diversas possibilidades de atuação para que eles possam entender o que para eles faz sentido. E a partir dali, o ODS vira um guia. A gente costuma conversar, e eu acho que é por isso que eu achei essa pergunta fenomenal, a gente costuma conversar e indicar que as empresas, elas selecionem quais pautem ali no ODS e usem eles como um guia, não só naquele momento de escolha, mas ali para frente, acompanhando a agenda. Tem a galera do Pacto Global aqui que está trabalhando lindamente com os ODS no mundo empresarial. Então, sem dúvida, os ODS, eles são uma linguagem universal para a gente falar de sustentabilidade. Para mim, hoje, eles são um dos mais categóricos, diretos, assim, mais simples de se trabalhar. Nada. Obrigada, Andréia. Nada. Oi, Andréia, Marco falando aqui. Boa noite, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Eu estenderia esse meu parabéns e meu agradecimento também aos organizadores que lá no início tiveram essa ideia, né, o Oscar, se eu não me engano, e me motivou muito, gostei muito da sua palestra. Me surgiu uma dúvida em relação, quando você falou a respeito de valores. Hoje, você poderia dar algum, não um norte, mas alguma mensuração a respeito de o quanto mais caro seria o produto, ou qual é a faixa de valor dele com um produto com manufaturas que são, vamos dizer assim, não são tão sustentáveis, e se por acaso esse valor houver uma discrepância muito grande, se existe algum tipo de planejamento ou alguma hipótese, né, que a gente possa ter uma redução ou uma equalização, porque eu estou pensando assim, por alto, de que esse produto de repente seria um pouquinho mais caro. Tá? Muito obrigado mais uma vez, tá? E parabéns. Eu que agradeço. Tem sim, vamos ver se eu consigo responder todas as suas perguntas, que ali a gente teve algumas camadas, né? Sim, sustentabilidade hoje, ela acaba sendo mais cara, a não ser que você consiga uma escala muito grande. A gente tem alguns exemplos de empresas aqui no mercado de moda no Brasil que se uniram, né? Se eu não me engano, Renner e C&A conseguiram fazer um projeto em conjunto,
onde eles têm escala suficiente para conseguir uma produção que o custo desse produto, dessa matéria-prima, desça um pouquinho. Continua sendo um pouco mais caro do que o tradicional, porque o tradicional hoje, gente, a comparação é injusta, assim. A gente está falando de produtos que são feitos na China, com a quantidade tremenda e com matéria-prima química, com matéria-prima fóssil. O que quer dizer isso? Você tem é muito mais rápido você produzir. É o que a gente fala aqui dentro da moda do fast fashion. Se a gente vai comparar isso com a matéria-prima, que você precisa respeitar o ciclo natural de crescimento, isso não tem, assim, a comparação é completamente desleal. Então, o que acontece? O que a gente vê como saída, tá? Se você está numa empresa que tem uma margem um pouco maior, você consegue trabalhar, geralmente as margens dos produtos sustentáveis são menores do que as margens dos produtos que não utilizam cadeias sustentáveis. Então, esse é um jeito de você tentar equilibrar o seu portfólio de produtos. E um outro movimento, que aí é um pouquinho mais difícil, porque não depende só da empresa, é você trabalhar com seus outros elos da cadeia para que eles também diminuam as suas margens, então você consegue diminuir também o da ponta. E tem uma linha que está muito pequenininha ainda, mas o Oscar fala disso, eu já ouvi o Sérgio Besserman falando, então isso é um sinal de que tem mais gente pensando nessa solução. Ali no final da apresentação, quando eu coloquei que o preço, né, essa responsabilização dos impactos socioambientais, ela ainda não está no produto. Mas isso está começando a conversar hoje em dia muito voltado para o CO2. Vou dar um exemplo. As pessoas, no mercado de bebida e alimentos aqui no Brasil, já tem algumas empresas conversando para tentar colocar no rótulo do produto qual é o seu impacto, a sua pegada de emissão de CO2. Isso para o consumidor ainda é meio difícil de entender. Mas se a gente começa a educar, e se os produtos são obrigados por lei a colocarem o quanto eles têm ali de impacto de CO2 e quais são os seus impactos sociais e ambientais durante a cadeia produtiva, o consumidor não só entende isso, como quem não faz, quem não tem essa preocupação de sustentabilidade na cadeia, começa a ter que pagar. Então, você vai botar na ponta um produto, uma empresa que tem uma preocupação na cadeia, o custo dela lá na ponta vai acabar sendo menor do que uma que não tem preocupação nenhuma, porque ela vai ter que pagar pelo impacto que ela gerou. Esse é um movimento que eu sou super fã, mas ele ainda está, assim, piquititito, e a gente precisa de ajuda no ponto de vista de legislação. Então, isso demora bem mais. Por isso, esse movimento das indústrias, das empresas, de tentarem implementar e de tentarem se juntar para aumentar a escala e conseguir algum tipo de redução na ponta. Te respondi tudo, Marco? Perfeitamente. Muito obrigado. Viu? Nada. Seguindo aí. Renato, vou te deixar para o final para passar os alunos na frente, ok? Felipe, fique à vontade. Pode abrir o microfone se quiser falar. Oi, qual é a ordem para falar? Você agora. Então, André, parabéns, primeiramente. Adorei sua aula. Eu tenho um negócio aqui na minha cidade, aqui em São João, e, de uma maneira ou de outra, eu procuro tentar fazer uma administração sustentável, dentro da minha possibilidade. Uma coisa que eu fiquei curioso foi que você falou que sustentabilidade, no geral, ela sai mais caro do que o convencional, né, digamos assim. E dentro do meu cardápio, eu sempre tive opções veganas e vegetarianas. E, ultimamente, devido à pandemia e todo esse processo que a gente está vivendo hoje em dia, eu aumentei esse cardápio e eu percebi que o meu custo reduziu por conta do preço das coisas hoje em dia, da carne no geral. E como eu aumentei meu cardápio vegano, o custo das compras e até o valor do cardápio em si, eu consegui baixar. Então, eu queria saber de você o que você acha a respeito disso
e que nem tudo é tão caro assim, sabe? Não questionando o seu posicionamento, mas eu senti que, para mim, barateou muito mais usando de produtos de origem vegetal dentro do meu cardápio. É só. Ai, que coisa boa, Felipe. Maravilhoso. Não, o que eu acho, assim, aí uma dúvida. Você está falando do veganismo, certo? De veganos, enfim, vegetais, versus a compra da carne. Esses materiais que você usa, eu acho que o ponto que eu trouxe é o seguinte: quando você compara um vegetal orgânico de um vegetal não orgânico, o orgânico é mais caro, né? Eu acho que é isso. Quando a gente fala que a sustentabilidade é mais cara hoje, ainda, muito por conta da escala, a gente está falando da comparação do mesmo insumo, na verdade, do mesmo fim. Então, se eu estou falando do algodão, eu falo do algodão agroflorestal e orgânico e do algodão tradicional. Estou falando do alface orgânico e alface tradicional. Quando a gente compara a carne com o vegetal, realmente são dois segmentos diferentes ali, e você, assim, uma sacada fenomenal do ponto de vista de negócio. Você hoje a gente está numa crise, a carne e o queijo, eles estão todos muito mais caros do que o... Não, maravilhoso. Eu acho que é incrível. E é muito mais para esclarecer isso, né? Quando a gente fala da sustentabilidade, o veganismo, isso acontece muito, tá? A confusão dos conceitos. O veganismo, ele é um posicionamento que tem várias características sustentáveis, e é incrível. Agora, o fato de você comer carne não quer dizer que você não seja sustentável. Claro. Aí a gente entra mais, do mesmo jeito do orgânico, a gente entra, por exemplo, se eu vou comer frango, tá? O frango que eu como, ele é criado dentro de uma caixinha, ou ele é criado solto? Ele tem antibiótico ou ele não tem antibiótico? A gente começa a entrar na comparação da mesma categoria e ver o que ali dentro tem mais aspectos sustentáveis. Esse é o ponto de vista do preço. Mas o ponto de vista de negócio, nossa, muito bom. Acho ótimo, fenomenal sua sacada. Tomara que isso continue, que você consiga, daqui para frente, quem sabe uma meta sua pode ser aumentar a quantidade de orgânico dentro desse cardápio. Sim, é minha meta. Isso é fenomenal. Parabéns. Obrigado. Nada. Vamos lá para o próximo, Peterson. Peterson, fique à vontade, se quiser abrir o microfone, abrir a câmera, pode fazer a sua pergunta. Ok. Boa noite, Andréia. Parabéns pela apresentação, gostei bastante. E eu identifiquei na sua apresentação, logo no início do seu slide, o conceito de Design Thinking, que é uma ferramenta da administração. Uma dúvida, vocês aplicaram esse conceito de Design Thinking, essa ferramenta, no desenvolvimento desse projeto sustentável da empresa? O que a gente fez? E sim, você está certíssimo, Design Thinking. A gente chamou esse nosso conceito, a nossa metodologia de Sustainable Design Thinking. Porque o que o Instituto faz? E qual é um pouco da característica da gente de equipe, tá? Como, enfim, no início aqui eu fui até apresentada, eu sou publicitária, eu sou especializada em marketing, fui trabalhar com sustentabilidade muito por uma causa pessoal, de não quero mais só vender produto por vender produto e fazer marca por fazer marca, eu quero ter um impacto maior. Isso foi a minha motivação pessoal. Mas, no fundo, minha equipe, ela tem uma característica empreendedora muito forte. Todo mundo que está comigo já teve alguma iniciativa, ou ainda tem no paralelo, não só comigo, como nas empresas que fazem parte que estão próximas da gente, né? Uhum. E por que eu falo isso? O que a gente fez foi juntar os conceitos e as práticas de sustentabilidade que a gente acredita, que a gente desenvolve, com a metodologia do Design Thinking. Porque o que a gente quer, no fundo, é gerar uma mudança de raciocínio mesmo, uma forma diferente de olhar o negócio, uma forma diferente de olhar os projetos e as construções, tendo sustentabilidade como um pano de fundo. Daí vem o nosso nome. A metodologia do Design Thinking, ela é um pouquinho ajustadinha aqui dentro dos nossos critérios. A gente tem essa ousadia de mudar as ferramentas, mas ela, na verdade, guia todos os nossos projetos, não só o Instituto em si, como os projetos que a gente faz para as empresas. Sim, que eu já utilizei na graduação, e até para desenvolver um produto sustentável, aí acho muito importante, né, com uma ferramenta de inovação, de pesquisa, na qual a gente identifica pontos super importantes dos nossos clientes, nossos fornecedores. Perfeito, Peterson, é isso. Assim, hoje, gente, para a gente conseguir, vamos ser sinceros, ter sustentabilidade, como o Felipe acabou de dar o exemplo, para a gente conseguir ter sustentabilidade
No empreendedor, dentro do Brasil, é inovação o tempo inteiro. Então, design tem tudo a ver. E, finalizando, eu tenho um empreendimento, né, um pequeno negócio, e é da área de beleza, é uma das áreas que mais poluem, né, que a gente sabe. E, assim, pensando, sempre assim, acompanhando os meus concorrentes, eu vejo que eles sempre usam sacola de plástico para poder entregar os produtos. O que eu pensei, confeccionei um carimbo da logo da minha empresa e comprei sacolas de papel, que dá um diferencial muito grande. E isso já influenciou bastante visibilidade, e não só questão da econômica também, mas como a questão de preocupação com as pessoas e com o meio ambiente. E achei bem bacana e economizei bastante. Olha que lindo. Pois é, isso acaba virando uma plataforma para você comunicar com o teu cliente. Sim, sim. Pensa, né? Esse carimbo, será que esse carimbo não pode ter uma outra informação que explique para esse pessoal por que a sua sacola não é o plástico? Isso é bem legal. Obrigado. Natália, fique à vontade, se quiser abrir o microfone. Boa noite a todos, boa noite, professora Andréia, tudo bem? Eu tenho uma pesquisada rápida. Eu não estou ouvindo muito, tá bem baixinho, gente. Vocês escutam? Tá me ouvindo melhor? Também não estou ouvindo. Não. Consegue me ouvir melhor? Um pouco. Um pouco melhor, tá bem baixinho. É que eu estou com outro notebook hoje aqui. Me desculpa, eu estou recuperando, porque eu tomei a vacina ontem. Hoje eu estou meio... Não. Natália, não se preocupa. Se você preferir escrever a sua questão, a gente pode fazer a leitura aqui, tá? Então tá ótimo. Então eu vou escrever. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o próximo e você escreve a sua questão para a gente, qualquer coisa você só complementa falando, tá bom? Pode ser assim? Pode. Ok. Obrigada. Então, passo a palavra para o professor Renato. Renato, fique à vontade. Olá, Andréia. Boa noite. Primeiro, agradecer a palestra, né, a presença aí na inauguração da pós. É sempre muito interessante fazer essa aproximação entre a academia, né, e o mercado, seja segundo, terceiro setor, né, onde vocês estão inseridos, e falar sobre sustentabilidade é interessante também, né? Se a gente pega o conceito da palavra sustentabilidade, é tornar algo durável, né? E ela pode ser econômica, né, sejam pelas boas práticas de gestão, social, como você citou, mas ela sempre teve mais atrelada ao meio ambiente, né? Talvez seja por conta do protocolo de Kyoto, Rio Mais 20, né? A Eco 92, que foi aqui no Brasil. Então, sempre a gente aproximou, né, muito mais o conceito de sustentabilidade com o meio ambiente. Mas, assim, a pergunta que eu queria fazer vai mais no sentido, assim, de pegar a sua veia profissional, né, não, assim, um pouco menos ativista e ideológica, né, que é o do seu perfil, mas pegar, assim, a sua veia como gestora, né. A gente está trabalhando aqui com uma turma de gestão de negócio, muitos têm seu empreendimento, né? Outros pretendem empreender nessa área do empreendedorismo social, né? Que ao mesmo tempo que visa o lucro, traz um benefício também para a sociedade. Minha pergunta seria o seguinte, como profissional do marketing, quais são assim, as estratégias que vocês utilizam para tentar conscientizar o público a enxergar o valor, né, nesse produto que muitas das vezes, como você mesmo citou, acaba tendo um custo maior, né? Então, quais são as estratégias assim, mais comuns dentro mesmo do marketing que vocês utilizam para fazer o consumidor enxergar o valor, né? Enxergar o seu produto como diferencial, melhor dizendo? Perfeito. Na verdade, a gente teve uma vez, você me falou agora, me lembrou, uma vez um grupo de trainees de uma empresa chamou a gente foi fazer uma palestra, né, para eles a convite desse parceiro nosso, e aí um deles perguntou exatamente isso, falou, mas como é que eu faço para esse meu cliente comprar o produto que é mais sustentável do que o outro? E a resposta do CEO, na época, eu não precisei nem abrir a boca para falar, ele falou, cara, como qualquer outro produto, você tem que gerar valor. Agora, como você gera valor em sustentabilidade é que é a sacada. O que eu vejo, tá, como a principal estratégia, e não tem estratégia que não dê trabalho aqui, gente, mas a principal estratégia é a gente conseguir trazer esse consumidor como parte da nossa cadeia.
que acontece? Vou trazer aqui um conceito de circularidade, que está muito na moda, economia circular e tal. Se a gente olha a nossa cadeia produtiva de uma maneira linear, ela acaba no momento em que a gente vende o produto, né? Aí você tem toda uma preocupação, mas para onde vai esse resíduo e tal. Mas se a gente continua, mesmo pensando no resíduo, olhando para ela como uma linha, a gente não coloca o consumidor como um outro elo nessa cadeia. O que a gente precisa fazer é olhar ela de uma maneira circular, mesmo que esse resíduo a gente não consiga ainda resolver. Se a gente faz ela circular e a gente traz esse consumidor como uma outra parte dessa cadeia produtiva, ele começa a dividir responsabilidade com a gente. Isso eu estou falando até visualmente, tá? De uma maneira gráfica, falando aqui também, trazendo o marketing nesse sentido. A gente mostrar para o consumidor visualmente, não só no discurso, mas na prática, que ele faz parte dessa cadeia, você já convida esse pessoal para olhar a cadeia como um todo. E aí você começa a mostrar para ele que um tênis não é só um tênis, que esse tênis tem um monte de elo atrás dessa cadeia, tem um monte de gente dedicando isso, e que toda a decisão que ele tomar, não só de compra, mas de descarte, também vai impactar nessa cadeia toda. Se a gente traz esse consumidor para a cadeia, a gente ajuda a gerar valor de uma maneira, assim, maravilhosa. Aí, gente, é contando história, é mostrando quem é quem. Storytelling é super importante, é uma ferramenta fenomenal para a gente ajudar a gerar valor em sustentabilidade, não só em produto, mas em serviço também. Então, o grande desafio, eu acho, de gerar valor é a gente conseguir... Lembra que eu falei em algum momento aqui dos elos invisíveis da cadeia? Esses elos invisíveis, se a gente torna eles visíveis e a gente traz esse consumidor como mais um elo, a gente fecha a mensagem como um todo. Não é simples, mas eu acho que é o grande objetivo. E aí, o que eu acho muito rico de quando o negócio é pequeno é que a cadeia não é tão complexa assim, no geral. Então, esse movimento de mostrar o que está por trás, ele é muito mais rápido, ele tende a ser mais rápido e tende a ser um pouco mais barato. Então, a minha dica, assim, se a gente está começando, a gente já começa a trazer esses fornecedores como parceiros, a trazer esse consumidor para parte dessa cadeia, porque a tendência é crescer, e se você cresce com isso já transparente, facilita muito e vai te poupar dinheiro na frente. O que mais, gente? Eu tô sem ver o chat, eu não sei se a Natália conseguiu. Perfeito, obrigado, André, pela resposta. A Natália conseguiu postar aqui no chat, não sei se o João quer ler. Vou atender o Leon primeiro, e aí eu passo para a pergunta da Natália, ok? Leon, fica à vontade. Beleza, João, obrigado. Oi, André, tudo bem? Enfim, parabéns, né, mais uma vez, pela apresentação incrível, que eu achei, assim, sem toque de herol. Acho que, no fim de tudo, tratamos negócios, né, embora, enfim, devemos tratar os negócios de maneira mais sustentável possível. Agora, a minha dúvida, na verdade, eu queria ter uma opinião sua sobre produtos que são consumidos de maneira não convencional. Por que eu digo isso? Eu sou produtor cultural de formação e hoje eu trabalho na Globo, né, um grande grupo de mídia, enfim, brasileiro e, enfim, latino-americano é um dos maiores. E como formar estratégias para que esse consumidor, que, enfim, está atrás do entretenimento, enxergue que esse material tem um viés sustentável. Não sei se faz muito sentido o que eu estou querendo dizer, né, mas, enfim, hoje temos grandes campanhas como o Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo, temos campanhas internas, né, de plástico zero, consumismo sustentável, só que nas produções, né, de entretenimento é difícil você trabalhar a sustentabilidade numa forma meio de insumos, né, já que no final das contas câmera, um tecnológico e maior de produção de conteúdo mesmo artístico, né, mais lúdico, não de fato produto matéria, né. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. A Globo é um bom exemplo com relação a esse tipo de estratégia de conteúdo sustentável, ou é possível melhorar? Um desafio do produtor cultural mesmo, né, que entrega um produto diferente, um entretenimento, e não de fato um indumentário ou algo a se comer, etc. Não, perfeito. Eu acho que faz todo sentido, Léo. Na verdade, eu acho que tem algumas frentes aqui para essa resposta. A primeira, falando de Globo e de produção cultural como um todo, tem aquela responsabilidade da educação e da conscientização em vocês multiplica de uma maneira assim, eu não sei nem calcular.
Na verdade, ainda mais falando de Globo. Sim. Você vê até nos produtos mais tradicionais, a própria novela, se a gente for falar de diversidade, por exemplo, o que a Globo consegue fazer, trazendo diferentes papéis em diversidade, e o impacto que isso gera nas gerações futuras é fenomenal. Eu acho que é de tirar o chapéu. Quando a gente olha o material em si, câmera e etc., pra gente, e aí eu acho que tem muito a ver com o negócio, quando eu falo que a gente não está nem na ONG nem no privado, a gente está no meio, para o Instituto isso é muito claro. A ideia não é você perder qualidade para estar mais sustentável. Sim. Não é isso. Esse é o desafio, porque senão, gente, vai todo mundo fazer, enfim, o artesanato com a matéria-prima mais, enfim, menos impactante possível, mas eu não consigo gerar valor, e a gente está falando de negócio. O pilar econômico nesse tripé de sustentabilidade, ele tem que estar ali. A não ser que a gente esteja falando de outra frente, outra filantropia, ONGs, etc. Não é esse o caso aqui. Então, assim, aí entra uma parte de tecnologia, de avanços de indústria, de mercado, que estão, sim, cada vez mais tentando buscar matérias-primas para fazer a câmera que tem um impacto menor, porque para elas, aí entra o ISD, para elas, geralmente essas são empresas que trabalham com bolsa de valores. Então, elas têm a tendência que cada vez mais elas busquem energias menos impactantes nos seus processos produtivos. Então, para uma Globo da vida, eu acho que se, vamos supor, tem uma meta de reduzir o impacto ambiental na cadeia produtiva dos teus, dos seus fornecedores. Escolher fornecedores que tenham pegadas mais sustentáveis e práticas mais sustentáveis já é maravilhoso. E o papel da responsabilidade no conteúdo que está sendo passado, nesse caso da produção audiovisual e cultural, eu acho que é um dos principais. Sim. Eu diria por aí. Isso deve estar dentro do conteúdo, né? Tipo, falas de personagens, porque internamente eu vejo que funciona bem, sabe? Os funcionários em si, né? A troca entre funcionários, Plástico Zero foi uma medida assim, fundamental na nossa política interna, só que a gente temos que pensar também no outro lado, né? A pessoa que está consumindo esse conteúdo, se também está sendo atingido da mesma forma que os funcionários internos estão sendo atingidos. Então, que bom que a gente está indo pelo... Eu acho que é isso. E é se desafiar cada vez mais, né? Se a gente conseguiu Plástico Zero internamente, será que vale, sei lá, vou chutar aqui, tá? A comunicação interna e o RH fazerem algum tipo de trabalho para que esses funcionários levem essa cultura para casa? Você começa a disseminar uma coisa muito maior. Então, você pode trabalhar internamente com seus funcionários, pode trabalhar as suas cadeias de fornecedores, para que eles tenham características mais sustentáveis. Agora, eu acho que a responsabilidade por trabalhar conteúdo deveria ser um foco grande, como aparentemente tem sido. Então, eu acho que é cada vez trabalhar mais, porque são formadores de opinião fortíssimos. Sim, absolutamente. É isso, obrigado. Nada. Consegui chegar no chat aqui. Vocês leem? Ou... Bom, posso ler, sem problema, o que ficar melhor. Porque acho que todo mundo ouve, né? Isso. Bom, eu vou ler e aí você fica mais tranquila para responder. Boa noite, professora Andréa, diz a nossa aluna Natália. Gostaria de saber, na pesquisa mercadológica do Tênis AG, foi direcionada a quais classes de consumo? A, B, C... Faço essa pergunta, pois atuo na área de energia e sei que a implementação de painéis solares não possui um custo que beneficia todas as classes. Aí, continua ela, a sustentabilidade é muito importante, mas se torna cara e inviável para um determinado público. Quais práticas a Osklen busca para tentar baratear esse produto sustentável? Obrigado. Tá. Natália, vamos lá. Primeiro que assim, o AG está dentro da Osklen, né? Ele é um produto da Osklen, então não é a pesquisa de mercado do AG que acontece. Na verdade, a Osklen trabalha com um público específico. Eu, para ser muito honesta, não sei nem se eles dividem por A, B, C, mas é um público, ali a Osklen trabalha no segmento de luxo, né? Então é um produto mais caro anyways, sustentável ou não, o produto é feito para o público deles. No caso do AG, para ser bem honesta, a margem do AG foi reduzida em 6 vezes, assim, o que é trabalhado no mercado dentro de Osklen. Justamente para a gente conseguir viabilizar um produto que o grande objetivo dele é beneficiar principalmente os produtores do látex na ponta. Então, deixa eu só voltar aqui.
Surgiu. Então, é meio que essa a resposta da tua primeira pergunta em relação ao AG. Ele não foi pesquisado para atender um mercado específico A, B ou C. Ele foi pesquisado e desenvolvido para atender o público da Osklen e fazer com que esse público opte pelo tênis AG e não pelo outro tênis da Osklen, que não tem tantas características sustentáveis. Sustentabilidade, sim, é importante para um determinado público. Eu acho que é muito o que a gente está trazendo aqui, né? Até pelas perguntas. A gente pode ter uma sustentabilidade que está voltada dentro de uma empresa que trabalha com luxo, como você pode ter uma sustentabilidade que está voltada numa empresa que trabalha com o mercado D, por exemplo. A grande comparação não vai ser da empresa do mercado D com a empresa do mercado A, é da empresa do mercado D com a empresa do mercado D. Ali é que essa diferença de custo vai transparecer. Então, quando a gente fala que... deixa eu ver, o exemplo que eu trouxe até da própria Renner, se a gente fosse falar dentro do segmento da moda. A Osklen fala com um público, a Renner fala com outro público. E deles, dentro das suas realidades, tem produtos ali que são, sim, um pouco mais caros por serem sustentáveis, por terem cadeias que requerem um investimento. O que a Osklen tem feito para baratear o produto sustentável? Na verdade, a Osklen tem uma área interna que chama GDF, Gestão e Desenvolvimento de Fornecedores, tá? Hoje, a Osklen, pelo tamanho dela e pela escala que ela consegue, eu honestamente não vejo muito margem para baratear produto. Pelo contrário, a Osklen come a margem dela para conseguir viabilizar uma cadeia um pouco mais sustentável. Agora, o segmento de moda como um todo, quanto mais marcas entrarem ali, mais escala esses fornecedores vão ter e automaticamente esse custo vai diminuir. Então, eu acho, não sei se isso responde a sua pergunta, mas é meio que por aí. Se a gente for falar do custo da sustentabilidade, eu sairia de Osklen. Eu olharia para qual público a gente está falando, faria o movimento contrário. Qual público a gente quer falar e o que existe hoje de oferta que pode alcançar aquele público. Obrigada. Isso é a resposta, Natália. Léo. O Léo levantou a mão. Boa noite, pessoal. Fique à vontade, Léo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Todos me ouvem bem? Deixa eu ver meu microfone aqui. Primeiro, parabenizar a Andréia. Muito boa sua palestra. Eu não sou muito envolvido com o mercado de sustentabilidade, mas eu trabalho com a área de controle de custos. Então, acaba tendo uma relação. Só que eu tive experiências em trabalhar em diversas partes, em diversa segmentação do mercado, e sempre ouvi falar da implantação de sustentabilidade, mas como já foi colocado aqui muitas das vezes, acaba sendo um nichozinho esquecido muitas das vezes na prateleira de grandes empresas. E até empresas que movimentam muito dinheiro ainda hoje por não ter incentivos para esse tipo de produção. Então, eu vi aqui o trabalho do Felipe, o trabalho do Peterson, né, que colocaram aqui, que tem iniciativas próprias de pequenos negócios com iniciativas sustentáveis, mesmo que bem inicial ali, bem prematura, mas já são uma iniciativa. Eu falo isso até pela questão do controle de custo, porque é o desenvolvimento de uma cultura. Então, a gente vê hoje no mercado que não existe uma cultura de controle de custos, então a gente vê aí diversas estatísticas de mortes de empresas, né? Então empresas falecem aí no primeiro ano de vida porque não tem controle de custo, e aí quando a gente fala de sustentabilidade acaba se deixando mais ainda de lado, né? Então, o que eu vi hoje duas iniciativas de negócios pequenos, assim, iniciais, que já tem ali uma iniciativa de sustentabilidade, já mesmo que embrionária. Eu gostaria de saber se existe hoje uma cadeia para registro desses pequenos negócios que tenham ali pelo menos um produto sustentável para que possa ter uma divulgação ampla disso, porque seria um meio de incentivar que todos criassem pelo menos um produto dentro da sua cadeia ali de negócio, né, que tivesse pelo menos um produto sustentável. A gente vê ali o caso da Osklen, ela tem diversos produtos sustentáveis, mas também tem uma gama de produtos não sustentáveis, mas a gente está falando de um grande negócio hoje que tira da sua margem de lucro para a criação desses produtos. Eu gostaria de saber se existe alguma iniciativa nesse tamanho aí para que possa ser acessível a essa gama de empreendedorismo menor, assim, para que tivesse tipo, alguma relação, uma lista que pudesse destacar esse tipo de iniciativa. Eu acho fenomenal, Léo. Na verdade, eu não conheço. Eu acho... O que eu posso falar?
dentro do segmento da moda, porque o que aconteceu, gente? Agora não vou lembrar o nome, mas teve a queda de um prédio, que era uma fábrica, na verdade, a Rana Plaza, chama, depois vocês podem dar uma pesquisada no Google. E foi um marco no segmento da moda, porque todo mundo falava de sustentabilidade e tal. Quando esse prédio desabou em Bangladesh, ele abriu uma ferida, assim, no mercado da moda, porque, nossa, tinha trabalho escravo, tinha gente morando lá, e era uma fábrica que atendia um monte de marca multinacional. Isso deu uma sacudida muito grande no mercado da moda, e os resultados, claro que foi horrível, porém os resultados foram positivos para a mudança do setor, porque as marcas, primeiro, tiveram que olhar para a sua cadeia, muita marca não tinha nem se preocupado nisso ainda, porque realmente não era um foco, tiveram que olhar para a cadeia e falar, meu Deus, será que a minha cadeia tem algum trabalho escravo? Porque, para vocês entenderem, quem não trabalha com moda, os elos, eles são todos, e muitas das marcas compram um produto pronto, elas desenham, mandam para um fornecedor que vai fazendo e chega para ela pronto. Então, eles não têm contato direto com todos os elos da cadeia. Essa foi a primeira mudança. A segunda mudança é que um monte de índice com critérios específicos para olhar a transparência dentro do mercado de moda começaram a surgir lá fora e aqui também. Então, aqui no Brasil, você tem um monte, você tem o Fashion Revolution Index, tem a própria B Corp, muitos vindos de fora, vêm aqui para cá, mas a proposta deles é justamente dar luz para as iniciativas que acontecem sustentáveis dentro das empresas. Aí tem um monte de ranking, cada um tem seu critério, mas eu acho que isso já aconteceu um pouco mais no mercado da moda, mas nos outros segmentos eu não vejo. Eu acho que seria incrível um canal, enfim, um aplicativo, alguma coisa onde você pudesse ter acesso a quem faz pelo menos um pouco. Nesse movimento bem WhatsApp mesmo, né, de quem começa a fazer. Isso ia ser muito legal se você conseguisse, eu aqui dando pitaco, ideia, mas é que eu acho que é interessante, assim, se você consegue ter um aplicativo, uma plataforma que fale que a empresa X faz isso aqui de sustentabilidade e que no próximo ano ela te reporte o quanto ela aumentou, isso daí faz um estímulo para que a empresa também continue a ver sustentabilidade como um processo de melhoria contínua. É bem legal. Muito obrigado, André. Nada. Ok, pessoal, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, se quiserem fazer mais alguma pergunta. Estou dando uma olhada aqui no chat também. Bom, é isso. Passo então a palavra ao professor Anderson. Professor Anderson Oriente, fique à vontade. Andréia, boa noite. Mais uma vez agradeço aí a sua presença, foi incrível a palestra. Agradeço também a Nina, né, por ter nos ajudado, trazer você também, foi ótimo, maravilhoso, sim. Assim, algumas perguntas foram bem bacanas aqui, eu não estou querendo eleger ninguém que perguntou mais ou menos, em relação ao que você apresentou, achei que as perguntas foram bem pertinentes. Mas tem uma questão que me chama muita atenção, que agora no final, eu tinha notado outras perguntas, também tinha notado algumas falas que você fez, mas eu acho que essa pergunta que o Renato e, ao mesmo tempo, a Natália corroborou um pouco com a pergunta que eles fizeram sobre a questão do produto. E você também falou da questão da marca, o que faz a pessoa comprar um determinado produto daquela marca traz sustentabilidade no seu DNA. E aí, o que me chama muita atenção na marca, é que eu conheço essa questão do Instituto desde 2007, quando o Instituto era de São Cristóvão, e hoje o Instituto está na Gávea, né, sediado na Gávea, enfim. E além de ter essa relação com a marca. Eu sei que a Oscar também trabalha em toda a cadeia, como você colocou muito bem, essa questão de ter uma preocupação com esse trabalho escravo. O professor um pouco faz muita retórica antes de perguntar. É meio professor mesmo, desculpa até essa retórica toda. Mas eu queria chamar a atenção, André, com a questão do público da economia solidária. Essa pesquisadora de economia solidária, acompanho a economia solidária por um determinado período de tempo, por quase 20 anos, e há pouco tempo, desses canais que a gente tem lá de Facebook, grupo de fórum, eu vi um grupo de trabalhadoras associadas à economia solidária comemorando que conseguiram comercializar esse produto com a Oscar. A produção dela foi em parceria com a Oscar. Não me surpreendeu, porque eu já tinha visto isso em 2007, em Nova Iguaçu, que tinha um grupo chamado Trame Raiz, quando vocês faziam a Ecobag também, eu já conhecia esse trabalho. Então, eu acho que a minha pergunta é um pouco também do que corroborar um pouco o que você colocou e também responder um pouco também a Natália, sabe? Essa questão que vocês chamam a atenção, que ela chamou a atenção sobre o preço público e essa questão que a Grif traz no DNA. Porque eu fiz isso todo, toda essa construção
é para lembrar de uma questão do preço de um produto da grife, né? Que queria que você abordasse um pouco isso, que na pandemia do ano passado foi colocado toda uma discussão sobre um produto que a grife lançou e que era para contribuir. E aí veio uma chuva de ideias negativas. Então, eu queria que você falasse um pouco isso, acho que é super legal, acho que para todo mundo poder entender um pouco também essa questão que você já, de certa forma, você já abordou aqui, né, quando você trouxe a ideia aqui dos produtores do Brasil inteiro e da própria marca se ter esse engajamento. Mas, de certa forma, eu agradeço muito pela palestra, acho que foi muito bacana, essa visão aqui, gente, que você traz de mercado, a grife que é um dos maiores players do país, né, no seu ramo. Enfim, acho que foi muito bom. E, mais uma vez, agradecer e poder contar com vocês novamente, até mesmo presencial aqui no nosso campus. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, Anderson, uma delícia. Assim, eu gosto muito de poder compartilhar, e eu acho que esse exemplo que você trouxe das máscaras especificamente, acredito eu, né? Então, isso. O que acontece, gente, assim, só pegando o gancho também. A Osklen, ela tem uma característica que poucas marcas têm, hoje em dia está crescendo isso um pouco, mas o risco aumenta. E aí, quando eu falo que ali naquele slide que a gente está assumindo riscos, não é só no desenvolvimento do produto do ponto de vista de matéria-prima, mas quando a gente trabalha com grupos que a gente considera internamente, o nome técnico a gente chama de grupos em vulnerabilidade, que foi o caso do IAIT ali, as equipes do Haiti, mas que tem vários aqui. A gente tem projeto com bordadeiras, que é o pessoal do Bordando Futuro, que são de Itaperuna. A gente tem projetos de, até, pra vocês terem ideia, volta e meia, quando a Osklen consegue, ela ajuda financeiramente, ela adianta o pagamento para que uma empresa possa pegar o alvará do Corpo de Bombeiros, porque sem isso ela não passa em homologação. Então, tem vários pontos técnicos que acontecem por trás. As máscaras, especificamente, quando a pandemia começou a explodir, né, o Oscar falou, olha, o meu público vai querer comprar máscara. E, paralelamente, a Osklen já tinha doado um monte de tecido, um monte mesmo de tecido para ser doados, assim, para serem construídos com máscara. Tinha doado desenho para a máscara ser feita. O próprio projeto, no fundo, o desenho do projeto das máscaras, o público de Osklen, que já consome, compraria as máscaras e a parte dessa renda ia direto para o pessoal do Jacarezinho. A gente tem uma parceria lá com o Jacaré Facilitador, que é fenomenal. Então, gente, mas o que acontece? A gente hoje vive num momento em que as redes sociais ganharam muita força. E quando eu falo ali, eu bato muito na tecla do consumo consciente e do papel das empresas como um todo e da gente como consumidor, porque todos nós somos consumidores independentes da marca, a gente precisa prestar atenção no que a gente fala antes de sair falando mal de alguma iniciativa. Isso não é só de Osklen, é de qualquer um. Vamos perguntar, vamos ter a responsabilidade do impacto que o nosso comentário vai ter. Esse episódio das máscaras, ele tomou uma proporção tão grande, que no final das contas, gente, quem saiu perdendo foi o Jacaré. O Jacarezinho, o Jacaré Facilitador. Porque Osklen, especificamente, faz parte de um grupo. As decisões não são tomadas por mim ou pelos caras. É um grupo, você tem um board. Quando o board vê a repercussão negativa que a iniciativa está tendo, essa iniciativa perde valor internamente. Então foi uma guerra interna, a gente querendo manter, porque, gente, o pessoal do Jacarezinho precisando, e isso a gente já tinha doado e tudo. Enfim, foi uma confusão grande. Eu acho que tem alguns exemplos, né? Tem o próprio, um que eu lido direto, assim, semanalmente, é o do pirarucu. Pirarucu, que é um dos maiores peixes icônicos da Amazônia. E o projeto do pirarucu é lindo, lindo. É um peixe que, falando muito rápido, tá? Depois a gente tem vários materiais, tem vídeo no YouTube do Instituto também, vocês podem olhar. Mas o pirarucu, sempre foi utilizado para alimentação das comunidades ribeirinhas da Amazônia e como fonte de renda, porque eles vendiam a carne do peixe. Na verdade, eles vendiam o peixe inteiro, que é o que chamam de charuto, né? Então, eles pescavam para sua alimentação e era uma fonte de renda, uma das principais fontes de renda. O pirarucu começou a crescer e ele chegou a ficar em risco de extinção lá atrás. E aí, uma entidade que é super respeitada, do Mamirauá, criou um plano de manejo sustentável para o pirarucu, que quer dizer que tem regras para pesca. Você tem a rede, ela tem um tamanho maior para não pescar o filhote, você só pode pescar uma época específica do ano, para não pegar a época de reprodução, tem um monte de regrinhas. Depois desse plano de manejo implementado, ele foi implementado há 20 anos, se eu não me engano, 19, o estoque, né, que é a quantidade de peixe de pirarucu nos lagos da Amazônia, cresceu 427%. E por que isso funciona? Porque você tem marcas na ponta que estimulam uma cadeia produtiva para a compra também da pele, que antes era jogada fora como lixo. E a Osklen é uma dessas empresas que trabalha desde o início com esse processo.
A quantidade de gente que eu preciso responder, praticamente assim, toda semana, eu e Oscar, eu e minha equipe, obviamente, que questionam, as pessoas acusam a Oscar de matar um peixe em extinção. E, assim, o papel que a gente tem é de explicar e contar essa história e mostrar que não é isso. Mas isso tudo eu dou exemplo para mostrar o como que esse processo das redes sociais, ele é muito positivo por um lado, mas ele é danoso por outro. Então, fica aqui meio que o meu recado, meu convite como consumidores, vamos perguntar para a empresa, gente, a maioria das empresas vai responder com o maior prazer. Geralmente tem um monte de material para compartilhar. Agora é muito melhor a gente mandar um direct ali e falar, olha, eu tô com uma dúvida, eu vi que você está falando sobre isso daqui, você realmente faz isso? Você tem como bater um papo comigo? É muito diferente de você chegar num post e fazer uma matéria, alguma coisa, porque você acaba desestimulando projetos que têm uma riqueza linda, assim, que estão beneficiando de verdade pessoas que precisam na ponta. Maravilha. Obrigado. Nada, gente. Eu que, na verdade, agradeço, assim, acho que não tem mais nenhuma pergunta, queria agradecer, gente, foi uma oportunidade linda e estou à disposição, a agenda é uma loucura, mas o e-mail está sempre ali, pode mandar que a gente responde. Obrigado, Andréa. Bom, fica nosso convite aí para quando estivermos de volta presencialmente, poder tomar um café com a gente. Vou adorar. As nossas portas estão abertas aí para diálogos, para trocar ideias aí, né? A ideia de sustentabilidade, de responsabilidade social, ela está no DNA do nosso curso, né? Porque o nosso curso está em uma região que precisa de sustentabilidade nos negócios, na administração pública, em todos os seus aspectos, né? Social, econômico, ambiental, enfim. Bom, precisando sempre aí as ordens. Você foi muito, muito gentil e generosa de aceitar o nosso convite e honrados, né? Nem se fala na qualidade da palestra, de tudo que nós ouvimos aqui, né? Eu agradeço imensamente. Esperando a pandemia passar para a gente ter, então, a possibilidade aí de convidar você para uma visita presencial, ok? Agradeço, então, a todos. Muitíssimo obrigado a todos os alunos que participaram. A professora Andréa acabou de deixar aí no chat o e-mail dela para contato, muita gentileza dela, novamente. Eu botei o e-mail da Maitê, a Maitê trabalha grudadinha comigo, ela é gestora de projeto do Instituto, porque como a minha caixa de e-mail é lotada, volta e meia, gente, passa, eu tenho que ser sincera, então, tá com uma coisa urgente, bota a Maitê também em cópia, porque ela me puxa a orelha aqui para a gente responder. Ok. Pessoal, muito grato a todos vocês, obrigado por terem comparecido aqui hoje, muito pertinente as perguntas que vocês fizeram. Vamos investir, vamos continuar nesse gás todo, a gente gostou muito. Fique à vontade para nos procurar aí. Se alguém se interessar pela matéria aí, podem procurar aí o e-mail disponibilizado pela professora para colaboração. Né? Temos os professores aí da disciplina. Vamos começar a fazer o curso andar, o curso voar aí. Fiquem muito, muito, muito à vontade. E em breve a gente volta aí. É isso aí. Pós-graduação, gente, é isso. Né? Não adianta a gente ficar parado, esperando assim as coisas acontecerem, não. Vocês vão ter que tomar, né, frente aí, direcionar os estudos de vocês para conseguirem aí o que vocês querem, né? E a gente ficou muito feliz porque, assim, a gente viu a turma super interessada, todo mundo aqui, né? Esse é o caminho. Então, obrigado a todos. Os nomes de todo mundo estão registrados aqui, tá? Quem quiser fazer qualquer registro, qualquer questão, qualquer pergunta, a gente vai dar um jeito também de encaminhar para a professora, se vocês não preferirem não encaminhar diretamente a ela. E muitíssimo obrigado a todos, muito boa noite. E semana que vem, vocês têm aula aí na terça-feira. As professoras Deise e Albertina vão entrar em contato com vocês aí antes desse momento, ok?
Boa noite a todos, bom descanso, e nós vamos nos falar muito por e-mail aí até a primeira aula ainda, tá bom? Um grande abraço a todos e bom descanso. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigado, Andréia, mais uma vez. Boa noite. Gente, abre a câmera aí para dar um tchau, todo mundo aí, quem puder, né? Enfim, para a gente não acostumar a ver só fotinha, né? É só, gente, não estou desconfiando que não tem ninguém aí, não. Até porque é uma palestra dessa, né? Gente. Mas, enfim, para a gente ver, vocês não acostumarem uns com os outros, tá bom? E a gente conhecer todo mundo, né? Gente, um abraço, então. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.